Casos reais, cheios de suspense, que a polícia nunca conseguiu resolver. Desaparecimentos misteriosos, pistas sem sentido e silêncios perturbadores. Essas histórias ainda tiram o sono, até mesmo dos investigadores mais experientes. Você teria coragem de ouvir até o fim? Então, prepare-se para 6 relatos reais de terror, que permanecem sem resposta e que talvez nunca sejam solucionados. Eu sempre achei que elevadores tinham algo de estranho. Aquele silêncio fechado, Elisa foi muito além do desconforto. Foi assustador, inexplicável. E até hoje, continua sendo um dos casos mais perturbadores da internet. Era 2013. Elisa, uma estudante canadense de 21 anos, decidiu fazer uma viagem sozinha pela Califórnia. Jovem, sonhadora, apaixonada por livros e escrita. Ela documentava tudo em um blog simples, onde falava sobre sua luta contra o transtorno bipolar, seus pensamentos soltos e planos para o futuro. Tudo parecia normal, até que ela chegar no Hotel Cecil, em Los Angeles. O Cecil já tinha fama. Durante décadas, foi palco de assassinatos, suicídios e lendas urbanas. Serial killers como Richard Ramirez, o Night Stalker, já tinham passado por lá, mas Elisa não sabia. Ou talvez não se importasse. Ficou hospedada em um dos andares mais antigos, sozinha. No dia 31 de janeiro, ela desapareceu. A polícia foi chamada, buscas foram feitas, mas nada. Até que liberaram o último registro dela em vida, um vídeo da câmera de segurança do elevador do hotel. Aquilo explodiu na internet. A cena é desconcertante. Elisa entra no elevador, pressiona todos os botões do painel, como se quisesse ir a todos os andares ao mesmo tempo. Mas o elevador não se move. Ela se esconde no canto, espreita o corredor, age como se alguém estivesse atrás dela, mas ninguém aparece. Em certo momento, começa a fazer gestos estranhos com as mãos, como se estivesse tentando se comunicar com algo invisível. Depois, ela sai e nunca mais é vista. Durante 2 semanas, nada acontece. Até que os hóspedes começam a reclamar da água dos quartos. Estava com um gosto metálico, uma coloração escura. Foi quando os funcionários decidiram verificar os tanques de água no terraço do prédio. E o que encontraram lá foi aterrador. O corpo de Elisa Lam flutuava dentro do reservatório, nu. As roupas estavam dobradas ao lado, sem sinais de agressão, sem traços de drogas. A tampa do tanque estava fechada, por dentro. A entrada para o telhado era trancada e com alarme. Ninguém conseguiu explicar como ela chegou até lá sem ser vista, sem acionar nada. O laudo oficial: afogamento acidental. Mas como explicar o vídeo? Como justificar o comportamento dela? Como alguém entra em um tanque tão alto, pesado, e fecha a tampa por dentro? Alguns dizem que foi um surto psicótico. Outros, que algo ou alguém a perseguiu naquele corredor. Há quem acredite em experimentos secretos, rituais ou até presenças sobrenaturais dentro do hotel. E há quem diga que o elevador não estava sozinho naquela noite.
Até hoje, Elisa Lam é lembrada como um mistério sem resposta. E o vídeo ainda está na internet. Se você tiver coragem, assista. Mas, aviso, depois de ver, você nunca mais vai olhar para um elevador do mesmo jeito. Era para ser apenas uma viagem no fim de semana. Nada demais. Estrada vazia, céu limpo e a tranquilidade de dirigir com o som baixo e a janela entreaberta, deixando o vento cortar o silêncio da noite. Eu estava voltando do interior de São Paulo, por uma rodovia cercada de mata dos dois lados, um trecho antigo da SP-270, pouco iluminado, praticamente esquecido. Era quase meia-noite quando vi algo na pista. De longe parecia um vulto, parado, imóvel. Reduzi a velocidade. Os faróis iluminaram a silhueta e meu coração gelou. Era uma garota, sozinha, em pé, no acostamento. Usava uma camiseta branca, jeans rasgado, os cabelos desgrenhados sobre o rosto. Ela não fazia sinal, não pedia ajuda. Apenas olhava fixamente para o carro se aproximando. Quando passei devagar por ela, ela virou o rosto e sorriu. Um sorriso torto, quase triste. Parei o carro alguns metros à frente. Não consegui simplesmente seguir. Talvez ela tivesse sido assaltada ou algo pior. Desci. A neblina começava a tomar conta da estrada. Gritei, perguntei se precisava de ajuda. Nenhuma resposta. Voltei até onde ela estava, mas ela havia desaparecido. Não havia como ela ter corrido. A estrada era reta, sem mata próxima para se esconder. E tudo estava silencioso demais. Senti um arrepio subir pela espinha. Corri de volta para o carro. Entrei e acelerei como se algo estivesse atrás de mim. Quando cheguei em casa, ainda tremendo, resolvi procurar por relatos sobre aquela rodovia. Foi quando encontrei. Jovem morre atropelada na SP-270 após briga com namorado em 2004. A foto anexada à matéria era dela. A mesma garota. A camiseta branca, o rosto pálido, o mesmo olhar vazio que me acompanhou por metros. Descobri que, desde então, dezenas de motoristas relatam aparições de uma mulher sozinha na estrada. Alguns dizem que ela pede carona. Outros que aparece dentro do carro, no banco traseiro. Eu não a vi mais. Eu lembro exatamente da voz dela. Fraca, como se estivesse segurando o choro, mas tentando parecer calma. Era fim de tarde quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com um alô? Quase automático. Do outro lado, silêncio. E então, moço, por favor, você pode me ouvir até o fim? Eu não tenho muito tempo. Pensei que fosse algum tipo de trote, mas a voz era sincera demais. Assustada. Uma adolescente, talvez. Ela falava pausado, como se olhasse por cima do ombro a cada frase. E continuou. Eles me pegaram ontem. Estava vindo da escola e um carro parou. Disseram que meu pai tinha mandado me buscar. Eu acreditei. A cada palavra, eu sentia um nó no estômago. Era impossível desligar. Eu perguntei onde ela estava, o nome dela, se conseguia descrever o lugar, mas ela parecia não ouvir minhas perguntas. Só continuava. Tem outra menina aqui comigo. Ela não acorda mais. Acho que ela morreu. Eles deixaram um telefone velho aqui. Tô ligando para números aleatórios.
Por favor, me escuta. Anotei tudo o que ela dizia. Detalhes pequenos. Um barulho de trem ao fundo, cheiro forte de gasolina. Ela disse que via um papel escrito Galpão 22. E então, a ligação caiu. Liguei para a polícia. Fizeram o protocolo, mas nada. Nenhuma denúncia de desaparecimento com essas características, nenhum sinal da origem da ligação. Me disseram que podia ter sido um trote, mas eu sei que não foi. Dias depois, uma notícia apareceu. Jovem encontrada morta em terreno abandonado próximo à linha férrea. O nome não era familiar, mas a imagem do local era exatamente como ela descreveu. Nunca consegui provar nada, mas até hoje eu me pergunto, quantas ligações assim a gente ignora? Quantas vozes suplicando por ajuda são descartadas como trote? E o mais assustador é pensar que talvez a ligação que recebi foi a última coisa que ela conseguiu fazer. Desde então, eu atendo todo número desconhecido. Vai que há alguém tentando voltar para casa. A primeira vez que vi, achei que fosse apenas o reflexo de algo no vidro, uma sombra distorcida pela cortina, aquelas coisas que você vê no canto do olho e logo descarta. Mas naquela noite, ela voltou. Meu nome é Érica, tenho 28 anos, moro sozinha desde que me mudei para estudar e trabalhar. Sempre gostei de silêncio, de espaço, de ter meu próprio canto. Mas tudo mudou no dia em que comecei a sentir que havia algo dentro do meu quarto. Algo que não era eu. Não era um monstro, nem um espírito. Era alguém vivo. Certa noite, acordei com um barulho sutil, tipo um rangido do chão de madeira, bem devagar. Virei de lado e vi uma silhueta parada no canto do quarto, imóvel, alta, magra, observando. Achei que estava sonhando. Pisquei várias vezes, a sombra sumiu. Na manhã seguinte, encontrei a janela entreaberta, só que eu nunca deixo ela assim. E o mais estranho, minha escova de cabelo estava no chão. Coisa pequena, mas eu sou metódica. Eu sei quando algo não está no lugar. Nas noites seguintes, os ruídos voltaram, mas agora vinham do armário. A maçaneta se mexia. 3 da manhã, sempre no mesmo horário, e sempre que eu acendia a luz, nada. Nenhum sinal de invasão, nenhuma pegada, nenhum rastro. Até que um dia, encontrei no chão do quarto um bilhete. Você é linda dormindo. Eu gelei. A letra era tremida, como se escrita às pressas. Chamei a polícia. Fizeram vistoria, verificaram entradas e saídas. Nada. Disseram que podia ser trote ou coisa da minha cabeça. Trocaram a fechadura, me mandaram instalar câmeras, e foi o que eu fiz. Na primeira noite com a câmera, deixei gravando o quarto inteiro. Dormi mal, mas dormi. No dia seguinte, revisei o vídeo. Tudo parecia normal até as 3h27, quando a porta do guarda-roupa se abriu de dentro para fora e um homem saiu. Magro, sujo, roupas velhas. Ele me observou por 2 minutos. Depois saiu pela porta da frente, sem fazer barulho. A polícia foi chamada, de novo. Vasculharam o armário. Atrás do fundo falso, um pequeno buraco no gesso. Ele estava morando dentro da estrutura da parede. Por dias, talvez semanas. E o pior, eles nunca o encontraram. Sumiu. Como se soubesse que eu finalmente o descobrira.
Desde então, eu nunca mais consegui dormir sem trancar tudo, inclusive o meu armário. E quando você ouvir um barulho estranho vindo do seu quarto, pode ser só o vento, ou talvez seja ele, esperando a hora certa para sair de novo. Todo mundo tem um lugar onde se sente vulnerável. Para mim, esse lugar sempre foi a floresta. Silenciosa demais, viva demais, como se ela própria tivesse olhos. Mas o que eu vivi naquela noite não foi apenas medo, foi a certeza de que algo me caçava. Tudo começou com um convite: acampar com 2 amigos, Lucas e Daniel, numa trilha fechada, pouco conhecida, nos arredores de Campos do Jordão. Lugar tranquilo, isolado e sem sinal de celular, diziam. Achei que precisava me desconectar, mas a natureza tinha outros planos. Na primeira noite, tudo correu bem. Fogueira acesa, piadas idiotas, barulho de grilos ao fundo. Só que, por volta das 2 da manhã, ouvimos um estalo seco vindo da mata. Daniel achou que fosse um animal, mas era diferente, era rítmico, como se alguém quebrasse galhos com as mãos, devagar. Na noite seguinte, o estalo voltou, mais próximo. Lucas acordou assustado. Disse ter sonhado que um homem sem rosto o observava da beirada da barraca. Rimos, mas ele não achou graça. Ele estava pálido, suando, e jurava que o sonho parecia real demais. Na terceira noite, o estalo virou um arrastar, como se algo andasse em círculos ao redor da barraca. Ficamos em silêncio, respirando baixo. Daniel segurava uma faca pequena. E então, ouvimos 3 batidas secas do lado de fora da lona. Toque, toque, toque. Daniel gritou, acendeu a lanterna, saiu correndo. Mas não havia nada, nenhuma pegada, nenhum animal, só a floresta parada demais. No dia seguinte, decidimos voltar. A tensão era insuportável. Começamos a desmontar o acampamento, mas o carro não ligava. A bateria estava descarregada. E foi então que vimos, na traseira do carro, algo escrito com lama. Volte sozinho. Ali, o riso sumiu. A lógica também, porque nenhum de nós escreveu aquilo. Passamos mais uma noite ali, e naquela madrugada, Lucas desapareceu. Fomos procurá-lo. Gritamos, vasculhamos, mas ele simplesmente não estava mais ali. A polícia foi chamada, dias depois, quando conseguimos sair a pé. Buscas foram feitas. Helicópteros, cães farejadores, nada. O nome de Lucas ficou como mais um caso de desaparecimento sem explicação. Hoje, Daniel se recusa a falar sobre. Eu também evitei, mas às vezes, em noites muito silenciosas, ainda ouço aqueles estalos na minha janela e me pergunto: será que ele voltou? Ou será que nunca saiu de lá? Você já parou para pensar por que a maioria dos prédios não tem o 13º andar? Dizem que é superstição. Arquitetos evitam o número. Mas e se não for só superstição? Meu irmão, Gabriel, trabalhava como segurança noturno em um edifício comercial antigo no centro de São Paulo. Um prédio alto, 20 andares, construído nos anos 40, com mármore no saguão e janelas que rangiam com o vento. O tipo de lugar que parece congelado no tempo.
e que guarda memórias que ninguém deveria reviver. Gabriel sempre foi cético. Fantasma não paga aluguel, ele dizia. Até aquela noite. Ele me ligou por volta das 3 da manhã, sussurrando. A voz tremia. Tem alguém aqui, numa mar que não existe. Pensei que fosse brincadeira, mas ele jurava. O elevador, que parava no 12º e no 14º, havia parado sozinho entre os dois. A luz interna piscou. A porta abriu e revelou um corredor comprido com carpete vermelho gasto e portas fechadas dos dois lados. Ele disse que sentiu um cheiro forte de mofo. Tudo era abafado. O silêncio era quase sólido. Gabriel andou por aquele corredor como num transe. Escutou uma voz chamando o nome dele, baixa, quase infantil. Quando olhou para trás, a porta do elevador tinha sumido. Era como se eu tivesse entrado em outro andar, outro prédio, outro tempo. Ele me contou dias depois, com os olhos fundos e sem dormir. Ele não lembra como saiu, só que acordou dentro do elevador no térreo, com o rádio desligado e o relógio parado às 3 da manhã e 13 minutos. Dias depois, ele pediu demissão. Mas a história não acaba aí. Na semana seguinte, fui até o prédio, falei com outro segurança e discretamente perguntei sobre o tal andar entre o 12º e o 14º. O homem ficou pálido. Você não devia mexer com isso. Já teve gente que entrou lá e nunca mais saiu. Pesquisei depois. O prédio teve um incêndio nos anos 50, no 13º andar. 3 pessoas morreram trancadas ali. O andar foi lacrado e removido dos botões do elevador, mas não da estrutura. O andar ainda existe, só que não para todo mundo. Hoje, toda vez que entro em um elevador antigo, olho bem para os botões. E se por acaso eu ver um que brilha entre o 12º e o 14º, eu nunca vou apertar. Mas se você ver uma luz ali onde não deveria haver nada, apenas reze para a porta não abrir. Essas histórias não têm respostas. Só ecos. Ecos de vozes que se perderam no tempo, de desaparecimentos sem lógica, de gritos que ninguém soube decifrar. E o mais assustador é saber que esses casos são reais e continuam abertos. Que os culpados, se existem, nunca foram punidos. E que talvez eles ainda estejam entre nós. Você acredita que essas histórias são reais? Já viveu algo parecido? Se sim, compartilhe nos comentários. Mas lembre-se, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Mas só se tiver coragem